Graças a Deus que nos dá vitória através de Jesus, teu Filho, né? Capítulo 18 de 1 Reis. Hoje é o sexto dia, né, Senhor? Isso. Sexto dia da campanha de volta para o altar. Eu me sinto honrado em estar pregando aqui essa noite, no penúltimo dia, no sexto dia. Eu creio que Deus tem reservado algo para a sua vida nesta noite, aqui neste lugar. Nunca em vão, quando saímos da nossa casa para vir adorar a Deus. Quero dizer uma coisa, que também você não está aqui por um acaso. As coisas não acontecem por um acaso, e sim através do Espírito de Deus. Eu creio que Deus lhe trouxe até este lugar. Eu creio que Deus tem uma palavra para a minha vida nessa noite, assim também como para a tua vida. Capítulo 18, verso 1 e também o verso 45. 1 Reis, capítulo 18, verso 1, diz assim: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora o verso 45: Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Amém? Amém. Vamos repetir comigo? Repita-se comigo. Deus disse a Elias: Vou mandar a chuva sobre a terra. Amém? Amém. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. Estava hoje falando com Deus, perguntando a Deus o que falar para os irmãos nessa noite aqui. E Deus assentou a palavra no meu coração com esse tema, que é o tema da campanha de volta para o altar, ou reparando o altar, reconstruindo o altar, aquilo que você achar que encaixa melhor. Esse texto bíblico fala a história do profeta Elias, de Acabe, Jezabel. No capítulo 17, a Bíblia diz que aparece Elias profetizando contra Acabe, dizendo: Olha, não vai chover na terra segundo a minha palavra. E a Bíblia fala que por 3 anos e meio não chove. Por 3 anos e meio a terra vive uma seca. E os irmãos sabem que quando não há chuva, a terra não é fértil, a terra não produz. A terra só produz se houver a chuva e também o sol. Tudo é controlado pelo Senhor. E naquele dia, naquele tempo, por 3 anos e meio, a terra não recebeu a chuva. Só que a Bíblia diz que no terceiro ano Deus apareceu a Elias e disse assim: Elias, apresenta-te a Acabe, porque chegou o tempo de eu mandar a chuva. O povo estava vivendo uma crise, irmãos. Não tinha água para beber, não tinha água para os animais. Versículo 2 do capítulo 18: Acabe manda os seus homens, entre eles Obadias, para ir nas fontes a ver se achava água para trazer e alimentar, matar a sede dos animais, para que eles não morressem de sede. Então a crise chegou ali aonde Acabe estava. A crise chegou no meio do povo, a situação ficou difícil. A situação chegou a um ponto que Deus falou: Olha, Elias, vai até Acabe, eu quero mandar chuva de novo sobre a terra. E quando falamos sobre altar, irmão, altar é a base onde era oferecido o sacrifício, o holocausto. Altar é o lugar de se oferecer sacrifício. E quando Elias aparece, chega até Acabe e diz assim: Olha, Acabe, chama os teus profetas, 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acera, que está com a tua esposa. Eu vou para o Monte Carmelo, me encontre no Monte Carmelo, porque lá vamos fazer um desafio. O Deus que responder, esse Deus nós vamos adorar. Se for o teu Deus, o Deus de Baal, eu vou me prostrar diante dele. Porém, se for o meu Deus, vocês se prostrarão diante do meu Deus. E eles vão ali para o Monte Carmelo. E a Bíblia diz que todos reunidos ali, Elias fala primeiro, aqueles 850 homens profetas de Baal e Acera
para oferecer o sacrifício. Eles começam pela manhã o sacrifício. E a Bíblia fala que foi passando as horas e nada de ser respondido, porque o trato era o seguinte: o Deus que respondesse com fogo. Não poderiam os profetas atear fogo no holocausto. Eles pegaram um bezerro, partiram em partes, colocaram em cima do altar e começaram ali a clamar para o Baal, para que Baal viesse e derramasse fogo sem eles colocar a mão. Quando foi chegando às 10 da manhã, nada acontecia. Às 11 da manhã também nada de acontecer. Ao meio-dia, a Bíblia diz que o povo, os profetas ficaram desesperados. E a Bíblia diz assim: começaram a pular em cima do altar, pastor Ciro. Começaram a pular em cima do altar. Começaram a bater com facas no corpo, a ponto do sangue escorrer ali em cima do altar, para que Baal respondesse eles. Mas nada aconteceu. Eles ficaram todo machucados. E a Bíblia diz que eles pegaram e destruíram o altar que era para ser oferecido o sacrifício. Eles encerram a parte dele. E a Bíblia fala que chega Elias e fala: agora é a minha vez de fazer o sacrifício ao meu Deus, porque o teu Deus não te respondeu. O teu Deus não respondeu à tua petição. O teu Deus, Baal, não lhe mandou fogo. E no versículo 30, a Bíblia fala que começa uma outra história ali no Monte Carmelo. E é sobre isso que eu quero pregar essa noite. De volta para o altar. Deus, entenda bem, falou assim: Elias, eu vou mandar a bênção. Eu vou mandar a chuva. A chuva era a bênção. A chuva alimentava os mananciais. A chuva mandava água para eles beber. Nosso corpo não pode ficar sem comida, mas sem água nosso corpo não aguenta. A maior parte do corpo é composto por água. E quando aqui no verso 30 começa uma outra história. A primeira coisa que Elias faz, irmãos, a Bíblia diz assim: Elias reparou o altar. Os profetas tinham pulado, quebrado o altar. E Elias, quando vai oferecer o sacrifício ao Deus vivo, a primeira coisa que ele faz é ver o que precisa ser restaurado no altar. Quero lhe chamar a atenção essa noite. Como é que está o teu altar? Como é que está a tua vida? Deus falou que vai acontecer, falou, eu creio plenamente. Deus prometeu um dia para você, não prometeu, creia, vai se cumprir. Aleluia. Mas depende de você. É verdade. Já que estou falando de água, irmão, se quiser trazer um copo d'água para mim, me ajuda aí. Esse irmão Teco só não tem cabelo, mas é uma benção. Elias falou: olha, antes de tudo acontecer, é necessário reparar o altar. É, Jesus. Como eu disse, Deus tinha falado que ia chover. Deus poderia mandar chuva. Elias poderia falar assim: ó Deus, pode mandar a chuva. Mas o altar em Israel estava destruído. Aqueles homens tinham destruído o altar que era para ser oferecido sacrifícios ao Deus vivo. Deus aquele dia falou ao coração de Elias: Elias, eu só mando a bênção se o altar estiver no lugar e estiver certo. Aleluia, Jesus. Eu só concretizo o que prometi se o altar estiver reparado. Só concluo aquilo que eu disse no dia que Israel colocar o altar de novo no lugar. Glória a Deus. Bendito seja para todos sempre o Glória a nome do Senhor. Deus. E Elias começa a reparar o altar. Um cuidado que os profetas não tiveram. Muitas vezes nós viemos, fazemos acontecer, só que aguardamos a promessa, ela não acontece. Passa anos, passa meses, passa dias, e você diz: mas Senhor, por que não aconteceu ainda? Porque esquecemos de primeiro olhar como é que está o altar.
Antes de Elias pegar o bezerro, partir em partes e colocar sobre a lenha, ele vai primeiro na base, que é o altar. Nessa noite eu te convido, querido. Essa campanha é esse propósito. Me lembro quando o pastor chegou ali para mim e falou assim: eu preciso fazer uma campanha sobre voltar do altar, sobre a minha vida no altar. Porque Deus o incomodou, porque é necessário a bênção vir até você. É necessário a bênção chegar na tua casa. Mas é necessário que você olhe o altar. E essa noite é uma noite de reflexão, é o 6º dia da campanha. Não queira encerrar mais uma campanha. Não queira terminar mais uma campanha dizendo: nada aconteceu em minha vida. Quem sabe você tem feito, tem participado, mas não tem reparado o altar. E a primeira coisa que Elias faz é reparar o altar, que estava todo destruído, estava todo sujo, estava todo quebrado, tinha coisas impuras ali naquele altar, sangue daqueles homens pecadores. Elias falou: eu não posso oferecer a Deus nada nesse altar sem antes reparar ele. Primeira coisa que devemos separar o altar. E essa é uma pergunta para você nessa noite: como é que está o teu altar essa noite? Você já deu uma olhada como é que está o teu altar? Ou você já veio, já começou a oferecer o sacrifício, mas parece que a resposta de Deus não veio ainda? Quem sabe você está oferecendo o sacrifício, mas aquela rachadura no altar você não viu ainda. Mas essa noite é para você olhar para o altar. Aleluia. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Tem muitas coisas, irmãos, que fazem o nosso altar ficar destruído. Pensamento, fala, atitudes, tudo coisas que prejudicam e estragam o nosso altar. Em segundo lugar, Elias pega 12 pedras. Verso 31: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual vier a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Uma segunda coisa que eu aprendo com Elias, irmãos, aqui: não podemos esquecer o princípio. Elias, quando ele pega aquelas pedras, depois de olhar onde estava o problema, ele pega as 12 pedras, ele estava lembrando do princípio de tudo. Quando o Senhor aparece a João em Ilha de Pátimos e começa a falar com João, o discípulo do amor, Deus revela para ele algo para escrever às igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E escrevendo a igreja de Éfeso, João escreve assim, as palavras de Deus, de Jesus Cristo: lembra-te onde caíste, arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras, senão eu vou vir a vocês, vou tirar de meio de vós o candeeiro ou o candelabro. Deus, queridos, quer que nós não se esquecemos dos princípios. Aquele princípio que você vinha, que você fazia. O temor é o princípio de todas as coisas. Aleluia. A Bíblia fala que o temor é o princípio. Aleluia. E hoje vemos pessoas sem temor, sem princípios. Aleluia. Começa a reparar o teu altar, olhar o que está faltando, aonde você tem falhado, aonde você tem tropeçado. Lembra-te aonde você falhou. Essa é a noite de você se arrepender e dizer: Senhor, me perdoa. Aleluia. Eu nem tinha percebido. Isso é o motivo de nada ter acontecido na minha vida ainda. Isso é o motivo de as coisas terem dado errado para mim, para minha vida, para minha casa, para minha família. Mas hoje o Senhor lhe dá mais uma oportunidade de você olhar para você, se arrepender e consertar o teu altar. É tempo ainda do altar ser consertado.
Glória a Deus. É tempo ainda da promessa se cumprir. Ainda que você esteja na situação como se fosse um beco sem saída, para frente não dá para ir, para trás muito menos, para os lados nem pensar. E você olha para você e diz: não tem jeito, não tem esperança, não tem mais nada. Você olha e diz assim: o que eu vou fazer agora? Você nem acredita mais que se alguém orar vai acontecer. Você olha para você mesmo e diz assim: mas na minha vida até hoje tudo tem dado errado. Meus amigos prosperam, meus amigos fazem, acontece, mas em mim nada dá certo. Aleluia, essa noite de você olhar para você e ver aonde, qual pedra que está fora do lugar. O que está precisando você fazer para o teu altar estar pronto para ser oferecido o sacrifício nele. Não esqueça o princípio. Se você errou, peça perdão. Aleluia. Lembra de quando você começou na fé. Esse dia eu estava pensando quando eu comecei. Até quando eu comecei a pregar, falei: meu Deus, parece que tinha mais disposição, tinha mais tempo para meditar, para orar. Hoje parece. Deus também fala comigo esta noite. Devemos olhar para o nosso altar. Aleluia. Altar é o lugar de se oferecer o sacrifício. Deus aceita o sacrifício que é posto no altar, que está consertado. Elias não era igual eu. Elias era muito melhor. Elias era um homem que nem experimentou a morte. A Bíblia diz que ele foi